Se você puder abrir lá em Êxodo, no capítulo 19, nós vamos ler dos 5 ao 6. Êxodo 19, 5 ao 6. A gente vai ler alguns textos espaçados, mas a gente vai vou estar tentando resumir para os irmãos, senão se a gente ler tudo, né, 19, 20, 30, e a gente não sai daqui hoje. Eu costumo dizer que isso é bom, porque aí você chega em casa, fica curioso. Eu oro para que você fique curioso e queira pegar a sua Bíblia para poder ler. E a gente vai ler um pouco espaçado, mas eu vou tentar resumir para que a gente possa entender um pouco. Êxodo 19, 5 ao 6, é onde nós vamos iniciar. Um pouco antes, vamos ler primeiro. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Agora eu vou pedir para vocês pularem só um pouquinho lá para o capítulo 20. E a gente vai ler do 18 ao 21. 20 do 18 ao 21. Depois eu vou explicar aí o contexto para chegar até aí. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura, onde Deus estava. Se puder inclinar a sua cabeça. Oh Deus, o Senhor é maravilhoso, Pai. Nós estamos felizes pela Tua presença, Deus. Pai, assim como o Davidson orou, Deus, e nós concordamos, que o Seu Santo Espírito abra o entendimento do nosso coração, Deus. Pai, não adianta eu tentar ensinar aqui, Deus, se o Senhor Espírito Santo não abrir o entendimento dos corações. Então peço ao Senhor, por favor, faça-nos enxergar a profundidade da Tua glória, Deus. E que possamos estar, viver e sair daqui, entendendo quem o Senhor é e quem nós somos em Ti, para a glória do Teu próprio nome. Assim nós Te louvamos, Deus. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse momento ali da história, a gente sabe que Deus chamou Moisés, né? Todo mundo sabe quem é Moisés, né? Perguntar para a criançada, eles sabem, eles falam que é o que abriu o mar, né? O povo, né? Os escravos passaram, foram libertos. Só que Deus, Ele vai falar com Moisés. Ele se apresenta a Moisés e Ele dá esse recado, ó. Avisa o povo o quê? Verso 6 lá do capítulo 19. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. E essas palavras que falarás aos filhos de Israel. E aí Moisés vai lá e leva o povo, o pastor falou um pouco isso semana passada, leva o povo para ter com Deus. Chega lá, o que nós lemos aí no capítulo 20, verso 18? Eles ouviram os trovões, né? Viram lá, né, o monte fumegante, o clangor da trombeta, né, o barulho, o som da trombeta, os relâmpagos, trovão. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, né? O Marcelão é piloto, eu já até falei para ele que eu tenho medo. Eu ando de avião, mas é o momento que eu mais intercedo da minha vida. É o momento que eu falo assim, Deus, se eu não clamar agora, porque se eu morrer, se eu cair aqui eu morro, né? É o momento da minha morte. E eu lembro de uma vez, de uma experiência que a gente teve, irmãos, hoje eu conto rindo, mas na época, a gente estava vindo, acho que foi do enterro do papai ou da minha cunhada, não lembro. Foi um momento, uma avalanche que a gente passou de luto lá em casa.
Papai faleceu, 15 dias depois, minha cunhada, 29 anos, faleceu do nada. 23 dias? Não, 23 anos ela tinha. Falei o quê? 24? 29, 23 anos. Aí, pensa eu voltando de avião, já tinha medo de avião. Voltando para casa. Quando chega aqui em Confins, Marcelão, tu que é piloto. Aí, chegando em Confins, avisou, turbulência, uma chuva. E aí, o avião, não sei se fica parado, depois o Marcelo, eu não sou, né, dessa área, eu não sei se ele fica parado ou ele fica ali para esperar para poder descer. Não sei como é que é a situação ali. Eu sei que eu fiquei em cima da nuvem e estava trovejando. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu falei, vou morrer agora. Já foi papai, foi a cunhada e uma vez. Acho que Deus está chamando todo mundo da minha casa. Eu estou rindo, mas na hora foi desesperador. Eu comecei a tremer, a suar, não sei se a pressão subiu, baixou, e eu dentro do avião. Falei, Deus, eu não posso passar mal aqui. E eu, irmãos, foi a cena. Eu falo para os irmãos, foi a cena. Não sei se quem já viu isso, quem já andou, né, de avião e viu essa cena. E era de noite ainda, então estava meio escuro. A gente só via as luzes do trovão, aquele barulho. Irmãos, foi a cena mais linda e mais aterrorizante que eu vi na minha vida. Eu fiquei com aquilo na cabeça e até hoje essa imagem não sai da minha cabeça. Hoje, né, tranquila, mas na hora eu achei que Jesus ia me levar. Pelo menos ia todo mundo, não, só estava eu e tu, né, não tinha de menina não. Então, irmãos, foi a cena mais linda, aquela luz, aquele trovão no meio das nuvens, mas foi a cena mais temerosa que eu vi na minha vida. Acredito que é mais ou menos isso que esse povo deve ter visto. Porque eles ficaram morrendo de medo. E aí, eles ficaram morrendo de medo, o que eles fizeram? O que a gente leu aí? Recuaram. Com medo de quê? Igual eu no avião, de morrer. Recuaram. E aí, o que eles falaram para Moisés? Moisés, vai tu. Vai tu. E aí, você vai lá, bate um papo com Deus. E aí, o que ele mandar tu dizer, tu vem e fala pra gente. Eu acho interessante, eu ouvi um dia desses um pregador falando que esse povo gostava tanto do líder deles que mandou ele morrer. Vai lá, morre tu e nós fica. Foi, pô, até brinquei com desse. Falei, os ovelhas lá da candeia, gostar de tu, mandar tu lá morrer. E aí, vai lá, Moisés. E aí tu fala com a gente. Então eles tiveram medo de ir. Porque Moisés, ele era ali o sacerdote entre eles. Era ele que ia lá em Deus, pegava o recado, né? Os mandamentos, voltava, levava para o povo, ia lá, levava. E tá lá o povo de boa. Eu falo de boa na lagoa, né? De boa caminhando para o deserto lá. Irmãos, toda vez que nós nos achegamos à presença de Deus, algo em nós morre. Toda vez. Eu não sei se você já viveu e viveu isso. Mas toda vez que nós vivemos na presença de Deus, toda vez que a gente está no lugar da glória, onde a glória nos invade, algo dentro de nós morre. E a gente sabe disso. A gente sabe que quando a gente vai se aprofundar na presença, Deus quer matar algo em nós. E a gente não quer isso. A gente não quer. Porque a gente não quer abrir mão daquilo que talvez para nós fazemos para Deus. E a gente vai falar sobre isso também agora. A gente está falando sobre sacerdócio real. E o que Deus trouxe ao meu coração, irmãos, eu gostaria de trazer o coração dos irmãos nessa noite. O Deison falou sobre responsabilidade, foi isso? Responsabilidade do sacerdote. E hoje eu gostaria de falar do zelo pela presença. Porque quando nós temos responsabilidade, nós zelamos a presença de Deus. E estamos vivendo num tempo onde o zelo se acabou. E o zelo tem se acabado cada dia mais.
ou porque eu quero provocar a presença e manipular a presença, ou porque eu acho que já me acostumei com a presença. Já me acostumei com a presença. A presença é isso aqui, tá bom, tá de boa. Eu vou ficar aqui, ó, Moisés. Vai lá no meu lugar. Já acostumei. O lugar onde eu tô, tá legal. Não tem mais nada além disso para eu viver em Deus. Porque se eu viver algo além disso, ou eu acho que estou manipulando a presença, ou eu acho que é bagunça, barulho ou qualquer outra coisa. Porque me acostumei. E aí existem dois extremos. E aí, dando continuidade, Moisés vai lá e começa a interceder pelo povo. Só que chega um momento que Moisés sobe, e o que acontece? Vocês lembram? Desse também falou disso domingo passado, Êxodo 32. Lá, Moisés sobe e não volta, irmão, está demorando. Moisés está demorando. O povo começa a ficar como? Aflito, né? Moisés deve ter morrido por lá. Aí chama Arão. Né? Arão, chega aí, aqui. Moisés está demorando a descer, hein? Se tu ficava ligado aí. E aí, o que a gente vai fazer agora? Vocês lembram? Vamos fazer o quê? Vamos dar um jeito aí, se Moisés não voltar mais. A gente vai ter que ter alguma coisa aí, alguém para cultuar aí. E aí? Aí vai lá Arão, o povo, o que faz? O tal conhecido bezerro de ouro, né? Só que, ó, preste atenção nisso aqui, verso 5 do capítulo 32. Olha o verso 5. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou. Ele fez um anúncio ao povo. Amanhã, Moisés não voltou. Se ele não voltar até amanhã, ó, haverá uma festa dedicada ao Senhor. Irmãos, esse Senhor aqui não é o bezerro de ouro, não. Esse Senhor aqui é a Deus. Então, eles não fizeram um bezerro de ouro para adorá-lo. Foi feito um bezerro de ouro para culto, para uma festa, para dedicar ao Senhor. Então não foi ao bezerro, foi ao Senhor? Sim. Mas o que o bezerro tem a ver com isso? Lembra que o povo estava com medo e estava mandando Moisés ir? Moisés foi. Moisés não voltou? Faz aí o bezerro aí. Vamos montar aí. Mas para quem? Para o Senhor. Irmãos, quem libertou o povo foi Deus. Mas o povo achava que era Moisés. O bezerro foi para substituir a Moisés. Mas eles achavam que através disso ia adorar a Deus. O que eu quero dizer com isso? Quando nós não entendemos quem Deus é, quando nós não nos achegamos à presença com medo, porque toda vez que nos chegamos à presença, algo em nós morre, aí nós mandamos outro. E talvez esse outro, esse Moisés que você vai mandar, não é um Moisés, mas é alguém, é alguma coisa. Nós sempre colocamos Deus no lugar, alguma coisa no lugar de Deus, achando que esta coisa, ou este alguém, foi que nos libertou do Egito. E aí quando isso não supre a nossa necessidade, a gente vai lá e faz outro. E coloca outro no lugar. Para quê? Para adorar ao Senhor. Quantos deuses nós fazemos no nosso coração, achando que nós estamos fazendo para adorar ao Senhor? Aquelas pessoas depositaram a sua confiança
em Moisés. E em quantas coisas depositamos a nossa confiança, porque nós não queremos morrer para elas. Nós não queremos nos achegar à presença de Deus para morrer para essas coisas. E por que eu estou falando disso? Moisés era o libertador daquele povo, entre aspas, porque quem os libertou foi Deus. Moisés foi um canal. E aí quando nós vamos vagando pelas Sagradas Escrituras, o povo de Israel era o povo, o que nós lemos? Escolhido para ser sacerdote. E aí depois, quem Deus envia? O Cristo. E quem é o Cristo? É o sumo sacerdote. O que o Cristo veio fazer? Veio ser o mediador. Para quê? Para que nós possamos nos achegar ao lugar da presença. Mas aí o que a gente faz? Ou a gente escolhe um outro sacerdote. Peraí, mas ele já morreu. Ele já é aquele que era, que é, que há de vir e que nos libertou. Tá, mas quem nos libertou? Deus, tá. Mas aí eu vou escolher um Moisés. E aí se esse Moisés não suprir a minha necessidade, eu vou escolher outro. Talvez o Arão, talvez o bezerro de ouro. Ou talvez qualquer outra coisa. Mas eu não quero me achegar ao lugar da presença, não. Aquilo ali é grande demais, eu vou morrer. Quer um exemplo prático? Domingo eu vou para o culto. Abre parênteses. Domingo eu vou para o culto. O louvor vai estar lá. O louvor chega cedo. Tem que chegar cedo mesmo, porque eles têm que se preparar para poder tocar. Porque se eles não cantar e tocar direito com um coração puro diante de Deus, Deus não vai receber. É ou não é? Aí, depois tem a pregação. E aí o pastor, que ficou a semana inteira estudando, mas ele tem que estudar mesmo. Porque ele vai pregar. Tem que estudar mesmo. Mas e eu? O que eu fiz? Eu fiquei em casa, fiz almoço para minha família. Pô, vou dar uma olhada aqui, vou tirar o cochilo da tarde. Vou dar uma olhada no Netflix. Quando a série acabar, 17 horas. Caramba, o culto é às 18, vou me arrumar. Vou pro culto. Chega aqui no culto, tô aqui, de boa na lagoa, né? A gente está em Lagoa Santa. O louvor até foi uma bênção. Por quê? Porque eu vi que o Israel chegou cedo com a galera, combinou a roupinha preta. Pá, que legal, cheio da unção. Fizeram a parte deles. Deus recebeu. A pregação da Lide, nós ficam brincando, é Lide Apóstola Paula, fica batendo em nós. Que legal. Palavra do trono. Lide deve ter estudado a semana inteira. Tem que estudar. Estudei não, irmão. E aí, vou voltar para minha casa e continuar vivendo tudo de novo. E cadê os sacerdotes? Quem é sacerdote? É o Israel, a Tina, a Eva? Não, é o Deison, o Marco. Eu não. Vai, gente. Sobe no meu lugar. Vai lá. Isso aí, tá certo. Aí eu venho cheio de coisas na cabeça, venho para o culto e quero que Deus transforme o meu coração e a minha vida. Eu quero que Deus receba a minha adoração. Mas hoje o culto não estava muito legal, porque os sacerdotes não fizeram o negócio direito. Irmãos, nós somos os sacerdotes. Você é o sacerdote. E aí nós vamos ler. Vamos lá no Apocalipse. E ali já fala Apocalipse, eu vou falar nada. Vou falar o que a gente está falando aqui agora. Apocalipse 5, 9 e 10.
e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Irmão João estava falando de quem aqui? De quem que ele estava falando aqui? Ele nos comprou. O povo de Israel, igual nós lemos lá com Moisés, sobe Moisés, não. Povo de toda a tribo, língua, nação. Ele comprou para quem? Para Deus. Os constituiu o que? Reino de sacerdotes e reinarão sobre a terra. Aí, irmãos, tem gente que pega essa palavra aqui. Você é sacerdócio real, povo eleito. O que você profetizar vai acontecer. Irmãos, não é isso que a palavra de Deus está dizendo para a gente. Sabe o que ele está dizendo? Sabe por que você é sacerdote? O que os sacerdotes faziam? O que os sacerdotes faziam? Eles levavam ofertas ao Senhor, para que o Senhor recebesse o seu culto e a sua adoração. A gente não é sacerdote para ficar mandando em Deus, não. Aí eu profetizo que não sei o quê. Eu profetiza nada. Você é sacerdote porque Deus te chamou para ser grato, porque Ele te livrou do Egito, e para você levar ofertas a Ele e adorá-lo. É para isso que você é sacerdote. E aí a gente acha que o Moisés tem que ir no nosso lugar. Isso não é para mim, não. Irmãos, em nome de Jesus. Eu fico às vezes perguntando a Deus, às vezes acontece alguma coisa, deixa eu abrir meu coração. Aqui, Olivia, para de vai agora. Irmãos, brincadeira, Olivia. Às vezes eu fico sentada no meu lugar lá, que só Deus sabe. Irmãos, chorando, eu fico, Deus. Irmão, não é que eu sou boazinha, não. Eu sou cheia de pecados. Só meu marido sabe alguns deles, mas só Deus sabe outros. Mas quando eu estou no meu lugar de devoção, irmãos, eu vivo mesmo para o Senhor. Eu fico, Deus, por que não percebem isso? Às vezes pede alguma coisa, não dá. Às vezes não sei o que eu fico, Deus. Ah, será que é por causa da vocação? Aí uma vez uma irmãzinha falou, não, é porque você tem a vocação. Né? Quem tem a vocação vive para Jesus. Irmãos, em nome de Jesus, nós somos sacerdotes. Não existe isso, porque pastor, porque não sei quem tem a vocação, não. Você é um vocacionado. Deus te chamou para quê? Para ser sacerdote real. Isso não é algo de porque um ou outro. Quando eu penso dessa forma, igual a irmãzinha falou, sabe como é que eu estou pensando? Igual esse povo. Não deixe o Moisés ir no meu lugar. Não, porque o Moisés é vocacionado. Pode deixar para o Moisés. Vai, Moisés, morre. Morre todos os dias, Moisés. Vai lá, Moisés. Vai lá, porque esse não é o meu lugar, não. Vou ficar aqui, ó. Estou de boa aqui, Moisés. Você é vocacionado. Eu não sou, não. Há sacerdotes de todo o povo, tribo, língua e nação. E se você quer ser parte desse povo, entenda que você é um sacerdote. Quem faz o culto somos nós. Mas o culto é primeiro feito quando eu fecho a porta do meu quarto e vou falar com Deus como Cristo ensinou. E aí quando a gente se une, irmãos, é outro nível. É outro nível. Você está conseguindo compreender isso? Que palavra que a gente está tentando ensinar para os irmãos nessa nova série? Irmãos, Deus está nos chamando para o que o Daís falou semana passada, para responsabilidade. Irmãos, a presença, ela não precisa de nós para proteger, mas ela é valiosa demais para ser abandonada. Irmãos, a presença de Deus, ela não é que ela depende de nós, Deus é Deus. Mas
precisamos zelar por ela, irmãos, para que a gente abandone, para que a gente se acostume com a presença. Irmão, se eu me acostumo com a presença de Deus, eu não estou apto para ir para a eternidade com Ele. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que quando nós formos morar com Ele, irmãos, a glória dEle é tão infinita e tão grande que a gente não vai ligar para mais nada. Irmãos, Deus, Ele é inesgotável. O que sai de Deus é inesgotável. E a gente quer se acostumar com a sua presença, achando que a gente já sabe de tudo. A gente não sabe de nada. Deus está nos despertando e nos chamando para sermos o seu sacerdócio, porque Ele está voltando para buscar a sua noiva. Os seus sacerdotes de toda a tribo, de toda nação, de todo povo. E eu quero estar no meio dessa galera, gente. Fico, Deus, eu quero estar no meio dessa galera. Um reino de sacerdotes. Um reino onde todos são sacerdotes. Deus, Ele busca um ajuntamento de sacerdotes. Irmãos, nós substituímos Deus e falamos que é para adorar a Deus. Isso é um fato. Isso é um fato. Irmãos, eu fiquei assim um tempo da minha vida, até que eu despertei. Eu falei, peraí, eu gosto de uma música da Tamires Garcia, Tamirete. Daí já, meu marido me chama de Tamirete. Que tem uma canção dela que ela fala, é âncora para a alma. Que ela fala, e não me deixa naufragar, Deus que não muda. Coloco minha esperança em ti. É como âncorar para a alma. O que a âncora faz? Que não me deixa naufragar. Fico, Deus, o tempo todo eu lembro disso, que eu fico, Deus, o Senhor não nos deixa naufragar. Porque, irmãos, teve uma época que eu estava desse jeito, quando minha segunda filha nasceu. Eu sofri tanta pancada, não de Deus, mas dos homens. Tanta pancada. Que eu vou, não, agora eu vou viver para as minhas filhas. Sabe aquele papo? Primeiro é a sua casa. Só que era uma desculpa, irmãos. Foi o meu Moisés, foi o meu bezerro de ouro. E eu comecei a viver para as minhas filhas. Estou servindo a Deus. Estou servindo a Deus. Não que eu não estava, irmãos. Mas Deus não me chamou para estar só ali. Vocês entendem isso? Era o meu bezerro de ouro. Mas por que eu estou fazendo isso? Para amanhã nós termos festa para o Senhor. E aí, com o passar do tempo, eu fui percebendo que às vezes eu não preciso falar nada para as minhas filhas. Elas observam tanto a gente, que hoje eu consigo ver mais a graça de Deus na vida das minhas filhas, eu trazendo elas para a igreja, entrando nesse bairro, entrando nas casas, entregando isso, fazendo aquilo. Minhas filhas cansadas, irmãos, mas elas ficam felizes. A minha pequena pergunta todo dia, hoje é dia de ir para a igreja? É igreja de monte ou igreja de rodinha? Elas gostam de estar. E eu estava tirando isso delas, achando que estava fazendo para o Senhor. Eu estou dando um exemplo meu, irmãos. Às vezes você tem um exemplo aí. E sabe quando eu enxerguei isso? Quando eu fui para o lugar da presença, que eu falei, peraí, Moisés, deixa eu ir aí, sai daí, Moisés. O Moisés era meu marido, vai, isso aí. Vai lá para a presença que eu vou ficar aqui. E aí, quando eu fui para esse lugar, eu morri. E eu entendi. Vocês estão entendendo, irmãos? Às vezes o meu é minhas filhas, às vezes você é outra coisa. Você não quer morrer para isso, porque não quer, porque é legal, porque é bom. Mas eu estou fazendo para o Senhor. E aí já, caminhando quase para o final, eu gostaria de falar de João 4.
Elide, o que isso tem a ver com tudo que a gente está falando? João 4. João 4 vai falar daquela famosa passagem, né? Da mulher do poço, a samaritana. Nós vamos ler do 23 ao 26. Não, peraí. Mas a gente conhece a história, né? Jesus estava passando ali por Samaria, e aí ele decide parar, porque ele estava cansado, vamos colocar assim, fingir que Jesus estava cansado. E aí os discípulos foram lá buscar mantimento, e ele ficou ali. Irmãos, cansado, sentado num poço, no sol, de meio-dia, porque ali onde ele estava era deserto. Aí tu pensa, tu tá cansado, com fome, com sede, você escolhe ficar sentado meio-dia num poço, no deserto, não tinha como você pegar água, porque você estava sem copo, sem balde. Naquela época não tinha uns copinhos que a gente comprei na promoção do Carrefour, da loja americana, né? Aqui não tem Carrefour mais, gente, isso é coisa de carioca. Agora é super nosso, né? Nem sei. O que tu decide? Vou com os discípulos lá buscar o mantimento, porque na hora que eu chegar lá, né, vai ter mantimento, vai ter água, vou andar mais um pouquinho. Não, vou dar uma parada aqui no poço, dar uma sentada meio-dia no meio do deserto. Falar, Jesus não, né? E na cabeça, né, de ser humano, ainda bem que Jesus não era só humano, era Deus, né? Ia pensar assim, pô, se eu parar aqui meio-dia, não vai vir ninguém buscar água aqui agora, não, porque meio-dia, o pessoal que tinha que buscar água já veio. Pela manhã, certo? Manhã cedinho. O pessoal ia lá já buscar água. Pô, meio-dia não vai vir ninguém. Mas Jesus vai lá e senta. E aí chega uma mulher samaritana. Ela vem com o baldezinho dela para pegar a aguinha dela, que ela ia pegar todo dia esse horário. A gente já sabe por quê, né? Essa história já está até, né? Ela é esse horário para não encontrar as outras, porque a gente, né, imagina que ela devia sofrer um bullying naquela época. E o bullying daquela época não era igual de escola. Era o julgamento dos crentes, vamos colocar assim. E aí, ó, tá lá e tudo, Jesus está lá. E aí Jesus vira para ela e fala, né? O que ele fala aí, ó? Me dá um pouquinho de água, né? Tô com sede. E a mulher começa, né? Olha, tipo assim, que um homem judeu me pedindo água. Quem és tu, né? Como assim? Tu pede um judeu, ainda mais homem, vai falar com a mulher, pede água para ela. O povo de lá não se dava certo com o povo de Samaria, não. E aí por quê? Depois no decorrer da conversa a gente entende por quê, né? Porque eles diziam que o lugar de adorar era lá em Samaria, os outros eram lá, né? Então ficava aquela confusão. E aí durante a conversa, a gente conhece a história, né? Jesus aos poucos vai se revelando a ela. E aí no momento que ele tocou na ferida, primeiro ele fala, né? Eu sou a água, né? Sem água você não terá mais sede. E ela fala assim, me dá dessa água aí, né? Eu quero dessa água que eu não vou ter mais sede, porque ela não estava afim mais de chegar lá meio-dia, irmão, só pegar água. Agora olha a situação dela. Não é que ela não queria ter mais sede. Ela não queria mais ficar voltando lá para buscar água. Então me dá aí dessa água. E Jesus fala, né? Que ele é água que ela não teria sede. Então me dá. E aí o que ele fala? Busca lá o teu marido. Fala que Jesus... Busca lá o teu marido para vir pegar, né? Vai ficar pesado, né? Tu não vai ter mais sede, né? Imagino eu. E aí ela vira e fala, não dá para você ir lá não, né? Porque você já teve 5 maridos, era 5, estava no 6º, né? E vai falar assim, esse que você tá, não é o teu marido. Irmãos, tocou na ferida. Pensa, tu tá ali, se relacionando com alguém, a gente não sabe se esse homem tinha outra família,
A gente não sabe como é que era a situação. Não entra em detalhe. Mas Jesus vai lá, né, cutucar lá, falar assim, ó, esse que está contigo aí não é teu marido. E aí ela fica, né, e vejo que você é profeta. Irmãos, olha que interessante. Quando ela viu que ele era profeta, qual foi a curiosidade que ela teve? Vai no verso 20, por favor, Lulu. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Olha a preocupação dela. Ele acabou de expor a situação dela. Mas quando ela percebeu que ele era um profeta, ela, é a minha oportunidade. Qual era a preocupação dela? Em que lugar ela deveria adorar? Que é que Jesus fala? 21, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Por que vem dos judeus? Porque Jesus era judeu, ele estava ali, né? E aí o verso 23, que é onde a gente ia começar a ler. Mas vem a hora e já chegou, porque o reino de Deus chegou. Jesus havia chegado. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E disse-lhe Jesus, eu sou eu que falo contigo. E aí o que acontece depois com ela? Vai dizer que ela larga, irmãos, o cântaro lá, ó. Ela nem se preocupa. Lembra que ela foi pegar água? Ela nem se preocupa mais. Ela larga lá, sai correndo e vai falar com os outros. Olha, vem cá para vocês verem comigo um homem que disse isso, isso, isso. Irmãos, hoje eu estou querendo chegar com essa passagem. O que ela tem a ver com sacerdócio? Jesus vai dizer que não se trata do lugar, se trata de pessoas que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ele vai dizer, não é mais um lugar, mas vão haver adoradores. E aonde eles estiverem, eles vão adorar em espírito e em verdade. Ele vai dizer assim, porque Deus é espírito. Importa que os verdadeiros, porque não são falsos, não são outros, são os verdadeiros. Importa que eles o adorem em espírito e em verdade. É isso que importa. Irmãos, e aí, o que significa isso para nós sacerdotes? Primeira coisa, adorar em verdade é adorar no seu intelecto. O combustível da adoração é o conhecimento de quem Deus é. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe quem Deus é? Sabe? Quando nós sabemos quem Deus é, irmãos, isso nos enche de combustível para adorá-lo. Porque quando a gente não sabe, sabe quando a gente não sabe quem Deus é? Quando a gente faz igual o povo. Moisés, sobe lá no meu lugar e vem, traz para mim. Sabe por quê? Porque eu não quero morrer. Eu não quero chegar nesse lugar da presença aí. É lindo demais, mas é temeroso demais. Então, Moisés, vai no meu lugar. E é aquilo que você disser para mim, está dito. E aí eu não consigo ver a beleza da presença e da glória do próprio Deus. Eu não entendo quem Ele é. Eu não entendo que foi Ele que me libertou. E não Moisés.
e não aquilo que eu faço de Deus no lugar de Deus. Foi Deus quem me libertou, foi o Cristo. Então, quando eu entendo quem me libertou, eu chego nesse lugar da presença, entendo quem Ele é, irmãos, isso me enche de graça, isso me enche da presença do Espírito Santo de Deus, e eu começo a adorá-lo, sem esperar que o louvor me peça, sem esperar que o Israel fique aqui, irmãos, pelo amor de Deus, canta mais alto. Aí Eva, a Anne está aqui, irmãos, vai com toda a sua força. Já ouviram isso? Já ouvi várias vezes, vai com toda a sua força. Sabe o que eles estão tentando falar aqui para vocês, irmãos? Vocês são sacerdotes real, povo eleito. Vamos adorar ao Senhor. Você não veio para assistir o culto, irmãos. Você veio para cultuar. Irmãos, quantas pessoas eu ouço? Fui para a igreja hoje não, porque eu ouvi na televisão. Assisti o culto na televisão. Irmãos, o meu sangue ferve, mas eu tenho que voltar para o meu lugar. Tem gente que faz pipoca, irmão, para ver o culto. Na televisão. Lembra uma época que a gente estava transmitindo? A gente até deu uma parada, não para de transmitir ao vivo, porque senão o irmão está frio. Vou fazer minha canjiquinha, pegar minha coberta, minha meia, minha touca e vou assistir o culto. Estou lá com os irmãos, tá não. Porque você não é onipresente, quem é onipresente é Deus. Nós somos sacerdotes, povo eleito. Aí depois quer profetizar, igual os outros falam. Você é sacerdócio real, profetiza, esse lugar é teu. Profetiza, o marido é teu. Profetiza, aí acontece nada daquilo. Sou sacerdócio real. Irmão, você só é sacerdócio. Jesus é o sumo sacerdote, você fica querendo mandar nele. Você é sacerdote para adorar o Senhor. E aí, em verdade, com seu intelecto, em verdade, é saber quem Deus é. Como é que eu sei quem Deus é, irmãos? Vai para o teu quarto em nome de Jesus. Irmãos, o teu monte que você não quer subir é o teu quarto, irmãos. É teu banheiro, é tua sala. Irmãos, é o teu tempo. Irmãos, é o teu tempo. Em nome de Jesus. Para de dar desculpa que você não tem tempo. Em nome de Jesus. O nosso bezerro de ouro tem sido o tempo. Para! Deus é o dono do tempo. E para piorar a nossa situação, ele ainda fala que vai encurtar os tempos quando ele estivesse voltando. Encurtou mesmo. Não tenho tempo. Tem tempo para qualquer coisa, mas não tem tempo para querer estar com ele. E aí manda o Moisés no teu lugar, porque o pastor tem tempo. Tem não, irmãos. O pastor trabalha, o pastor tem família. O pastor fica doente. O pastor tem problema. Mas o pastor tem que ter tempo. Vai no meu lugar. Vai para o lugar da presença. E se você ver os trovões, se você ver o monte formigando, irmãos, fica ali. Deus está nos chamando para isso. Fica. Está na hora de eu fazer almoço, mandar os meninos para a escola. Dou uma piscada, mais 10 minutinhos. Mais um pouco. Eu não quero sair daqui, eu não quero sair daqui desse lugar da presença. Eu não quero. Eu abro a minha Bíblia, eu começo a adorá-lo. E quando eu abro a minha Bíblia, eu entendo quem ele é. Eu não preciso mandar o sacerdote abrir a Bíblia. Entende? Entre aspas, o sacerdote. Eu não preciso mandar o Moisés abrir a Bíblia para vir domingo falar para mim quem Deus é, irmãos. O Espírito Santo habita em você. Vai, abre. As
letras vão ressaltar aos seus olhos. De uma forma você vai falar assim, caramba, eu já li esse texto, mas por que eu nunca vi e entendi isso aqui? Segundo, em espírito e em verdade. Irmãos, as nossas emoções estão envolvidas. Irmãos, não tem como você adentrar a presença do Senhor e não sentir nada. Irmãos, nós somos seres humanos, Deus não nos deu emoções à toa. E aí quando eu não estou sentindo mais nada, é porque eu me acostumei com a presença. Lembra o que nós falamos no início? Deus está nos chamando para zelar pela sua presença. Irmão, se você está na presença e você não sente um pingo de alegria, um pingo de emoção, irmãos, em nome de Jesus, não queira se acostumar com a presença. Uma oração que eu tenho feito a Deus é isso: Deus, não me deixa me acostumar com a presença. Não me deixa, por favor. Nem que o Senhor me leve para o vale, para eu sofrer de novo. Porque, irmãos, tem gente que só sofre quando está no vale, só chora quando está no vale, é ou não é? O indivíduo não chora por nada. E eu, sinceramente, eu quero falar isso para os homens. Os homens, quando é criança, o que ouve do pai? Chora não que tu é homem. É ou não é? Chora não que tu é homem. Aí tu cresce como? Eu não posso chorar, que eu sou macho. Irmão, desculpa te falar, tu é noiva. E só porque tu é noiva, tu é muito macho. Coitado do Marcelo, eu gosto do exemplo do Marcelo. Ele, a primeira vez que o Marcelo foi lá na igreja, eu estava pregando e fiquei olhando assim. Aí teve uma hora que eu fui lá para trás e falei, gente, o que esse homem desse tamanho está chorando? Fiquei te chorando desse jeito. Eu fiquei assim. É macho mesmo, Marcelo. Isso que é ser macho. Chorando da presença de Deus, se arrependendo. Ó, Marcelo aí. Ouviu a palavra, chorou igual um menino, uma menininha, Marcelo, igual a noiva. Batizou, mudou a sua vida. Lembra quando nós lemos lá em Êxodo, quando Moisés falou assim, ó, Deus está chamando vocês para a presença, vocês lembram? Nós lemos. Para quê? Para que haja temor e para que vocês não cometam pecados, não queiram pecar. Não foi isso que nós lemos? Então por que a presença nos deixa tão temerosos? O que Deus faz em nós? Ele nos mata. Para quê? Para que a gente não queira pecar. E aí quando a gente não quer pecar, o que acontece com a gente quando a gente está arrependido? A gente chora. A gente chora na presença. Porque a gente olha para a gente e a gente fala, Deus, eu não sou nada. Eu não sou nada. Esses dias ouvindo um amigo que se arrependeu de algo que ele cometeu. Ele conversando com a gente essa semana, ele falou assim pra gente, eu estou me sentindo o pior dos pecadores. Eu não estou conseguindo ir na presença do Cristo. Cara, aquilo para mim me encheu de alegria quando eu ouvi aquele amigo falando aquilo, porque eu tenho certeza que ele é apaixonado por Jesus. Eu tenho certeza, desde o momento que ele errou. Eu falei pro Deus, ele é apaixonado por Jesus. Ele errou, mas eu tenho certeza. Quando ele falou isso, eu estou me sentindo mais imundo dos homens. Eu falei, Deus, é isso aí. É isso aí. A gente sabe que Jesus está ali, irmãos, e a gente quer estar. E não tem como não envolver as nossas emoções. Como a gente se alegrar e a gente sentir a presença. Os salmos falam sobre regozijo. É quando o salmista vai falar, ele fala o quê? A minha alma é onde estão as minhas emoções. Quando a palavra vai dizer, né, vamos levar a oferta, vai levar o quê? Deus aceita a oferta de quem? Quem dá com alegria, emoção. Entrar na presença com o nosso intelecto, sabendo quem Deus é, mas também entrar com as nossas emoções. Quer ver uma coisa? Dar um exemplo prático. Quando o Davidson está em casa,
que as meninas a gente está vendo agora aquela sériezinha da Cúmplices de um Resgate, que era uma novelinha, né? A gente viu o Carrossel, tá no Cúmplice. E aí já dá o horário, fica como lá em casa. Vamos ver a Manuela e a Isabela, vambora, que é o nome das menininhas. Às vezes o Davidson vem e senta, né? Mas eu sei que ele está cansado, que tinha apagar a luz da sala, está quase na hora de dormir. Aí ele vem e fica e tal, né? Eu acho que na cabeça dele ele queria estar dormindo, coitado. E aí, ou às vezes ele está em casa, apesar dele estar num outro ambiente de casa, mas parece que ele ocupa a casa inteira. Eu falo com meu marido onipresente, brincadeira. E às vezes ele está no escritório, eu estou lá com as meninas. Aí às vezes eu fico meio, irmãos, aí vai ao confessar pecado. Aí eu fico meio nervosa, sabe? Aí acontece alguma coisa, eu começo a gritar, mas não estou querendo chamar a atenção das meninas, estou querendo chamar a atenção dele. Só que as meninas sofrem. Olha o pecado, confessando o pecado. Estou tentando parar com isso, eu já percebi esse meu erro. Mas por que eu faço isso? Eu já falei isso para ele. Estou dando um exemplo prático. Acho que as mães e as donas de casa estão se identificando nesse momento. Fica ligado aí os homens. O revelamento está descendo aqui, ó, fresquinho para você. Por que a gente faz isso? Eu já falei isso para o Deison. Falei, Deison, não é a sua presença ali. É a sua presença estar. Eu quero que você esteja, não só de corpo, mas eu quero que você se envolva com o momento. Eu quero que você sente lá para ver a Manuela e a Isabela e curte com as meninas, entendeu? Que legal, elas são irmãs gêmeas, e a história. É isso que a gente quer, é ou não é? Quando a mulher chama o marido, não sei o quê, porque não é que quer que esteja em casa, entendeu? A casa do Reginaldo para mim. Não é que quer que esteja em casa, viu, João? João vai aprendendo, porque aí, né, pouquinho tempo de casado com a Bela, entendeu, a Isabela? Não é que ela quer que você esteja em casa, ela quer que você senta lá naquele seu telão top, que o João tem um telão top desse na sala dele, entendeu? Esteja presente, que é a presença. Vocês entenderam isso? A essência. Vocês entenderam? E é isso que Deus quer de nós, irmãos. Não quer que você esteja, venha para o culto. Vocês entenderam? Ele quer que você esteja em espírito e em verdade. E por último, cadê Israelzão? Vem cá, Israelzão. Deus não quer que você faça. Ele quer que você queira fazer. Deus não quer que você ore, Ele quer que você queira orar. Deus não quer que você cante, Ele quer que você deseje cantar. Deus não quer que você só vá para o seu quarto, ou seu banheiro, ou o que for o lugar da presença, com horário marcado, porque você tem que fazer isso. Ele quer que você esteja. E por último, a adoração acontece através da nossa satisfação. Estando completamente satisfeito naquele que você adora. Irmãos, nós falamos da mulher do poço. Por que ela teve um monte de marido? Ela estava em busca de ser encontrada e daquele que ia saciar a alma dela. Lembra? É com emoção também. E ela queria alguém que tirasse ela daquele lugar, que salvasse ela. Esse é o fato. Eu quero alguém que me salve. Eu costumo dar exemplo muito de muita gente, é mais os antigos, que se casavam para poder sair de casa, daquela situação que vivia na casa. E aí quando chegava o pretendente, esse vai me tirar da minha casa, esse vai me libertar. Só que quando acontecia isso, a gente não sabia, né, que era por isso. Mas a gente queria sair de lá, ser liberto por alguém. E aí quando se casava aqui, via a situação, só trocava de lugar. Na verdade, aquele casamento não salvou, porque o ambiente só trocou,
mas eu ainda estou à procura daquele que vai me resgatar. E aí os anos vão se passando, o casamento vai passando, a família vai crescendo. E aí eu me dei conta de que se eu pudesse voltar atrás, mas já era, tá? Casou. Casado até que a morte os separe. Perdeu o playboy. Só que o Salvador ainda não me tirou da minha condição. Aquela mulher tinha vários maridos porque ela queria alguém para resgatá-la. Aquela mulher era um homem. Talvez eu e você seja outra coisa. Isso aqui vai me satisfazer. E vai me tirar desse lugar. Isso aqui me dá prazer. Mas isso aqui me dá prazer, mas me dá prazer para quê? Lembra do Arão? Para a glória de Deus. É para o Senhor. Ô Lide, Israel, é para o Senhor. Quem és tu para falar que não é? Esses dias um adolescente me perguntou sobre Hitler, porque ele está aprendendo na escola. E eu virei para ele e falei assim, você sabe por que Hitler matou os judeus? Matava? Ele não. Falei, porque ele achou que estava fazendo favor para Deus. Ele me olhou, porque ele não ouviu isso na escola. Falei, você sabia que Hitler fez isso em nome de Deus? Porque ele achava que ele estava se vingando daqueles que mataram Jesus na cruz? Você sabia disso? Ele ficou pasmo. Hitler matou os judeus achando que estava fazendo em nome de Deus, gente. Estava fazendo justiça por Deus. Vocês estão compreendendo onde eu estou querendo chegar, sacerdotes do Senhor? Onde está a minha satisfação, está a minha adoração. E aí aquela mulher queria ser encontrada. Irmãos, porque ela não foi lá encontrar quem ia salvá-la. Ele que foi encontrar ela. Ela estava indo para o lugar de sempre. E quando chegou, Jesus já estava lá sentado. Quanto tempo Jesus precisa ficar sentado esperando você ir lá? E aí ele fala para ela que ele é a água, que ela não teria mais sede. Porque para ela a água naquele momento ia satisfazê-la. Mas ele é o dono de toda a satisfação. E ele vai ensinar para ela que o lugar de adoração era ela. E o lugar de adoração sou eu e você. Agora quer ver uma coisa, já finalizando, se você pudesse colocar de pé? Que eu gostaria que você agora tomasse lugar de sacerdote que você é. Mas não é tomar lugar de sacerdote para você ficar marchando aqui igual um doido, profetizando. Eu quero isso é meu, pá, tá, irmãos, tira isso em nome de Jesus. Irmãos, em nome de Jesus, para de caçar pregador no YouTube com esse tipo de pregação, irmãos, em nome de Jesus. Você é sacerdote real, nação eleita. O que o sacerdote fazia? Oferecia ofertas ao Senhor, adorar ao Senhor. E olha que interessante, irmãos. Vocês sabiam que naquela época o lugar de encontrar as noivas era no poço? Onde acharam Rebeca? Onde acharam Raquel, Zípora? Onde que elas foram encontradas? Vocês lembram disso? O pai do noivo mandava o servo encontrar onde? No poço. Lá não. Encontrou aonde? Estava lá no poço caçando água. Onde que a gente vai encontrar as noivinhas? Naquela época, onde era encontrar as noivinhas lá? Eu acho que as mulheres solteiras já iam lá, né? Ela se arrumava toda só para pegar água. Pisa, irmã de sim. Arrumar toda para pegar água e sair com um balde cheio, para ver se um varão ia lá te acompanhar para levar água. As irmãs já deviam ir como? Frenética. Deus, é hoje que eu vou achar o meu noivo. Lá naquele poço. Era o lugar de encontrar as noivas. Vocês entendem o que Jesus fez? Ele poderia ter encontrado aquela mulher em qualquer lugar. Mas ele não foi lá à toa. Ele queria nos ensinar algo. Ela está representando a nós, seus sacerdotes e a sua noiva. Que estamos numa frenética busca para sermos encontrados. Sermos salvos. Mas Ele já nos salvou.
E aí, ele abriu o livro e desatou os selos. E aí vai dizer que entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, Jesus, e com o teu sangue o Senhor nos comprou para Deus. Não precisamos mais de um sacerdote. O Senhor é o nosso sumo sacerdote. E o Senhor comprou gente de toda tribo, língua, povo e nação. O Senhor se achegou. E o Senhor, mesmo Espírito Santo, espalhou o Evangelho. Até que o Brasil foi descoberto. E o Senhor se achegou a nós. E o Senhor Jesus comprou para o nosso Deus. E nos constituiu um reino e sacerdotes que vão reinar sobre a terra. Não reinar para dominá-la e mandar nela e no Senhor, mas reinar para cuidar dela para o Senhor. Reinar para adorar ao Senhor aqui. E para que, assim como aquela mulher, Deus, nós saímos correndo, largando o nosso cântaro e falar: ei, vem ouvir comigo o que aquele homem falou. Vem comigo ouvir o que aquele homem falou. Ele que nos resgatou. Obrigado, Deus.